Olá, boa noite. Estamos no ar com o Câmara Informa de hoje, quarta-feira, dia 27 de fevereiro, dia de sessão ordinária aqui na sede do Poder Legislativo de Balneário Camboriú. A reunião começa daqui a pouco, a partir das 6h30 da tarde, e para a gente saber quais são os principais assuntos que serão deliberados na sessão de hoje, nós vamos ao vivo até o plenário vereador Walter Eilers, conversar com a repórter Ellen Francini, que já está lá a postos e vai nos trazer os detalhes da pauta de hoje. Ellen, boa noite. São muitos os projetos que serão deliberados nesta quarta? É isso mesmo, muito boa noite, Mari Junks, boa noite você que acompanha a programação da TV Câmara Balneário Camboriú. Para essa noite, temos na pauta 5 projetos e 20 indicações, que são indicações para homenagear mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher, que você já sabe que é o próximo dia 8 de março. Acompanhe aí na telinha os principais projetos dessa noite. O primeiro projeto é do vereador Marcelo Achuti, declara de utilidade pública a Associação de Ensino e Difusão das Artes Marciais do Vale do Itajaí. E é bacana falar, Mari, que quando a gente fala de utilidade pública, né, o que acontece com uma entidade quando ela é agraciada com esse título aí de utilidade pública? Ela consegue, inclusive, acessar recursos públicos para que ela possa fazer reformas, melhorias, ampliações. Ou seja, é bem importante quando uma entidade, seja ela aqui da região, consegue acessar, então, a utilidade pública. E vamos ao segundo projeto da noite. De autoria também do vereador Marcelo Achuti, dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico do município de Balneário Camboriú. E o Diário Oficial Eletrônico, nós já falamos aqui em relação a um outro projeto que foi proposto pelo Executivo, que quer o quê? Acabar com essa história de gasto de papel, de ter que publicar as informações e pagar para publicar essas informações, né, do Diário Oficial em papel, e ter então a modalidade do Diário Oficial online, essa versão aí totalmente mais sustentável, ecológica e que rende muito debate com certeza. Vamos ao terceiro projeto na pauta de hoje. É o projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre o estabelecimento de critérios de regularização de edificações com impactos que estejam consolidados. Então, mais uma vez, falando sobre essa questão de sempre analisar quais são os impactos das obras, né? O impacto da ação humana. Balneário Camboriú, sem dúvida, é uma referência no Brasil e no mundo em termos de edificações. E esse tipo de projeto chama a atenção de todos nós. Vamos ao próximo da noite. É o projeto do vereador Roberto Souza Júnior e que dispõe sobre a obrigatoriedade de informar quem são os sócios integrantes das empresas que forem contratadas pelo município. Então, se você é empresário, em algum momento é contratado pelo município, há que se ter essa obrigatoriedade de informar esse link, né, essa conexão dessa empresa com a prefeitura. E o quinto e último projeto na pauta de hoje é da Comissão de Justiça e Redação, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar câmeras de monitoramento de segurança em creches, escolas, universidades públicas, hospitais e instituições de abrigamento de idosos. Você que acompanha a mídia, principalmente aí os canais de notícias nacionais, já deve ter visto uma série de informações que às vezes nos deixam arrepiados em relação aos maus tratos, abuso com relação aos idosos, crianças, enfim. Colocar câmeras de monitoramento nessas instituições traz uma calma, traz uma garantia de que aquelas pessoas que estão ali naquele período realmente são cuidadas por profissionais e recebem todo o carinho e apoio que, sem dúvida, merecem, não é mesmo, Mari Junks? Exatamente, Ellen. É isso aí. E a gente terminou, então, a leitura desses projetos que estarão em discussão na sessão desta quarta? Exatamente. A leitura dos projetos ficou por aqui. A gente já está olhando aqui de rabo de olho e já consegue visualizar no plenarinho, aí o apelidado da sala ao lado, a secretária Cristina Barrichello já está chegando aqui para falar daqui a pouquinho, Mário, conosco ao vivo para o Câmara Informa. Tá certo, Ellen. Até daqui a pouco, então, a gente também vai trazer essas informações juntamente com a Ellen e também a secretária de Inclusão Social e também da Pessoa Idosa, a Cristina Barrichello. Ela vai falar um pouquinho sobre a campanha Não Dê Esmola, né? Uma campanha que iniciou, na verdade, no ano passado em Balneário Camboriú e já fez diversos acolhimentos. Daqui a pouquinho, então, a gente traz esses detalhes. E agora uma notícia bastante importante.
Uma lei garante desconto na tarifa de quem receber água suja nas torneiras em Camboriú. Segundo o texto, o consumidor terá direito a 15% de desconto sobre o valor da tarifa mínima mensal do serviço de água e esgoto por dia em que a água não estiver própria para o uso. Para ter esse direito, então, ao desconto, o consumidor deverá notificar a empresa Águas de Camboriú. Além disso, quando o recebimento de água suja resultar em despesas financeiras ao consumidor, como limpeza de caixa de água e danos em roupas, o valor poderá ser restituído em até 30 dias. Para comprovar a sujeira e os problemas com o fornecimento, os consumidores podem fazer imagens ou gravações com o celular e apresentar essas provas, então, à empresa responsável pelo abastecimento do serviço em Camboriú. E a gente já vai voltar novamente até o plenário, porque a gente retorna agora com a Ellen e também com a participação da secretária da Pessoa Idosa e também da Inclusão Social, a Cristina Barrichello, que também já passou por aqui, por esta Casa Legislativa, atuando como vereadora. É isso, né, Ellen? Com certeza, a atuação da Cristina Barrichello quanto secretária, vereadora, é uma atuação sempre bastante lembrada e elogiada aqui por todos, é unânime. Se você acompanha as sessões aqui da Câmara, você sabe disso, né? Aqui da Câmara Legislativa. Cristina, vamos perguntar algo que está repercutindo muito na mídia, né? Em relação a essa campanha de não dar esmolas. Como é que é? Como é que surgiu? Foi em 2008, mas quais são os resultados? Os resultados são positivos, algumas pessoas não entendem, acham que isso não é uma atitude bacana, que não é cristão, onde fica a caridade. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal, então, qual que é o grande objetivo dessa campanha e se sim, ela já tem alguns resultados positivos para essas pessoas que andam perambulando aí nos semáforos de Balneário Camboriú. Essa campanha, a campanha fala o seguinte, não dê esmolas, dê oportunidades. Nós fizemos primeiramente, a partir de novembro, nós lançamos a campanha, mas antes disso nós começamos com um trabalho para que nós tivéssemos uma cientificidade do que estava acontecendo. Quantas pessoas estavam na rua, quem são essas pessoas, de onde elas vêm. Então, nós fizemos uma pesquisa que deu 242 pessoas na rua. 42 pessoas são de Balneário Camboriú. E elas têm vínculo familiar, elas têm uma casa, ou um patrimônio, ou alguém da família aqui. E elas são acometidas pela drogadição, pelo uso de álcool, enfim, são pessoas que por alguma ruptura estão na rua. Então, é um tipo de abordagem. Aí, essas outras pessoas, essas 200 pessoas, elas são pessoas que elas ficam em trânsito aqui no município. Elas vêm, algumas vão embora, outras retornam. E o que a gente observou? É um trabalho um pouco de formiguinha, porque você não vai fazer, até porque a própria legislação e a população não entende. A população, ao mesmo tempo, ela é dividida. Ela quer que você desapareça com essas pessoas, que seria um movimento de higienização, que inclusive não é legal isso, não é moral, não é legal, não é humano, né? Não é humano, não está de acordo com aquilo que a gente entende. Então, não é simplesmente retirar essas pessoas para que os turistas e as pessoas que vivem no centro da cidade não vejam. O que acontece é que essas pessoas acabam perturbando, porque existem vários tipos de pessoas. Existe o morador de rua, geralmente esse não incomoda ninguém. Tem o trecheiro, que é aquele que vem, passa em Balneário Camboriú e vai indo por outros lugares, eles não conseguem ter um paradeiro. Tem aquela pessoa que as pessoas confundem com o morador de rua, que é o dependente químico, é o que vulgarmente se chama o craqueiro, que ele vive em constante uso de drogas, então tem alucinações, ele fica perambulando. E tem essas pessoas que fazem pequenos tráficos e nós mapeamos também essas pessoas aonde elas ficam. Então, nós temos núcleos aonde tem mais pessoas. Por exemplo, na Tamandaré, nós temos mapeado 11 pessoas, que elas vêm ali, elas ficam incomodando, elas ficam fazendo arruaças. Ou seja, nós fizemos primeiro um estudo para lançar a campanha. Aí a campanha consiste o quê? Primeiramente, as pessoas têm que ter um entendimento, as pessoas que estão em casa, que dar esmola não é a melhor situação. Que dar comida para essas pessoas, por exemplo, os donos de restaurantes, eles acabam dando quentinhas e marmitinhas. Quem não quer vir para Balneário Camboriú? Não é só os turistas. Né? Os moradores de rua, os andarilhos, as pessoas, né, que estão nessa situação, eles querem vir para Balneário Camboriú porque chegaram à conclusão que às vezes você consegue faturar muito mais pedindo esmola do que trabalhando. E
solidariedade, aquilo que as pessoas dizem assim, mas como que eu vou olhar ele ali deitado com um cobertor? Então, a pessoa dá cobertor, a pessoa dá colchão, a pessoa dá comida, dá dinheiro. E aí, realmente, aí essa mesma sociedade que faz isso, que é um facilitador, essa sociedade reclama quando eles estão na rua, porque às vezes eles estão alcoolizados, às vezes eles estão drogados. Então, você tem que fazer um projeto e entender o quê? Que solidariedade é encaminhar para o serviço certo. Nós temos um serviço de abordagem social com técnicos, psicólogos, assistentes sociais, que nós fazemos várias abordagens. Tem pessoas, às vezes, que a gente chega assim a abordar 5, 10 vezes num dia, para que a gente possa descobrir alguma possibilidade de resgate de vínculo, onde ela tem a sua família, porque a rua não é lugar para ninguém ficar. Por mais que algumas pessoas eles gostam de ver na rua, não. As pessoas estão ali na rua, 90% dos casos elas usam algum tipo de droga, alguma droga. Quase todos alguma ruptura familiar. Né? Ou alguma coisa que aconteceu na vida deles que faz com que eles fiquem ali. Então, essa campanha que a gente fez, nós então temos alerta nos semáforos, nós temos banners espalhados na cidade, nós temos os folders, e ao mesmo tempo a gente dá certeza para as pessoas que estão na cidade, para elas saberem que nós temos uma casa de passagem com 5 refeições diárias, nós temos camas, nós trocamos as toalhas, enfim, toda a questão de higienização, mas nós temos que ser duro, porque senão daqui a pouco as pessoas não vão mais conseguir andar na rua, porque cada vez mais vem alguém. Eu não consigo emprego na minha cidade, que é no interior, é ruim. Mas Balneário Camboriú é melhor, né? Eles têm aquela ilusão que Balneário Camboriú você vai conseguir emprego, você vai... E não, Balneário Camboriú não é tão grande assim que possa alimentar a todos dessa forma. Então, basicamente, essa campanha visa o quê? Que as pessoas chamem o 156. Eu ia dizer, qual que é o número aí para a gente passar aí para o pessoal? Viu essa situação, em vez de ficar reclamando, liga para qual número? 156. E não se iluda. Algumas pessoas que ficam nos semáforos, por exemplo, tem algumas pessoas que elas se fazem que são deficientes. Tem pessoas com próteses, entende? Fictícias. Tem pessoas que estão com plaquinha dizendo eu estou com fome, eu tenho filhos para sustentar. Na maioria das vezes a pessoa não tem nem o filho, tá? E se ela tivesse com fome, se ela tivesse a possibilidade de alguém ligar para 156, ela seria encaminhada para o serviço certo. Só para você ter uma ideia, esse mês de fevereiro, nós já encaminhamos quase 70 pessoas ao mercado de trabalho. Alguns foram... Isso é bacana. Isso sim é ajuda. Nós encaminhamos 36 pessoas para as clínicas de recuperação. Nós temos convênios com algumas clínicas. Então, assim, não tem como a pessoa dizer assim, não, eu não tenho perspectiva. O que não é ter perspectiva é você alimentar ou dar esmola para alguém na rua. Então, basicamente, nós já atendemos mais de 4.000 pessoas, né, desde novembro. Nós temos 3 equipes, uma equipe de moto e 2 equipes de carro. Às vezes a gente pede a compreensão, porque principalmente no verão, com o trânsito, às vezes a pessoa liga, demora alguns minutinhos para a gente chegar até o local. Por isso que a gente já fez uma equipe também de moto, porque chega mais rápido. Então, assim, as pessoas podem ficar tranquilas que elas não estão sendo desumanas, que elas não estão afrontando nenhuma questão de direitos humanos, porque nós temos pessoal especializado, nós temos essa volta aos vínculos, né? Você é da onde? Tem pessoas que faziam 10 anos que não encontravam a sua família. Então, a gente dá roupas para essas pessoas, a gente dá formação para que elas possam também chegar de uma forma diferente. Elas não querem chegar como um mendigo nas suas casas. Elas, né? Então, você trabalha a autoestima deles e, principalmente, a inclusão no mercado produtivo, porque as pessoas querem oportunidades. E aí tem a questão do dependente químico, que realmente é muito difícil. Nós temos, por exemplo, uma área aqui, que é na entrada da cidade, que é uma questão de polícia mesmo. Então, a gente faz rondas constantes. A outra questão são com o pessoal que cata papelão.
né, os catadores. Nós estamos com um projeto que é BC Recicla e que nós realmente, existe uma legislação que foi aprovada por essa casa, que ele só pode recolher o material das 8 da noite até as 6 da manhã. E o que acontece? Eles andam o dia inteiro. Então agora a gente está numa outra etapa, onde, por exemplo, ontem nós fizemos uma campanha e nós saímos realmente em busca desses carrinhos que estavam em horário não permitido. E muitos até furtados de mercados, né? Grande parte furtados de mercados, então eles vão ter que mostrar da onde é a procedência. E se ele não mostrar a procedência, e se ele não tiver registrado com o carrinho, vai ser recolhido. E essas mesmas pessoas que reclamam desses catadores, são algumas pessoas que quando a gente está fazendo abordagem, também falam, mas não pode isso, tal. Mas a gente tem que entender que a regra é para qualquer um. Eu, por exemplo, não posso sair daqui, ali na Praça da Sereia, e fazer um churrasco ali. Nem jogar sabão em pó, quando de vez em quando... Exatamente, nem jogar sabão em pó. Porque a regra, ela é para todas as pessoas, assim como o respeito e a questão da legislação. Então, a Polícia Militar está fazendo algumas rondas, nós acompanhamos no sentido que muitas pessoas que são abordadas não são moradores de rua, são pessoas que estão com prisão decretada, são pessoas que têm 30, 40 boletins de ocorrência. Então, tem que ter um regramento, porque senão vira uma bagunça. Muito obrigada, secretária, pelas informações. A gente sabe, né, Mari Junques, que teriam muito mais informações, já que a secretária acumula 2 pastas aqui importantes da cidade e, sem dúvida, vale a pena, né, resgatar na memória dos nossos telespectadores que nós temos um BC Comunidade aí nos arquivos, né, Mari, que fez um acompanhamento de uma equipe aí da Prefeitura trabalhando no resgate do Cris. E o Cris é um desses exemplos, que ele foi resgatado, teve na casa de passagem, começou a se desintoxicar e um tempo depois estava de novo na rua. Então, esse caso da reincidência acontece, não é mesmo, Mari? Exatamente, Ellen, muito bem observado por você. A gente agradece, então, a participação da secretária Cristina Barrichello, ela que está acumulando, então, como você já falou, né, a Secretaria da Pessoa Idosa, também da Inclusão Social, trazendo todas essas informações importantes, então, para quem está nos acompanhando neste momento aqui no Câmara Informa, com relação, principalmente, então, a essa campanha Não Dê Esmola, Dê Oportunidade. Muito obrigada a vocês pela participação. E se você encontrar uma dessas pessoas por aí, então, ligue para o telefone 156. E ainda falando de inclusão social, o programa Abraço Animal foi lançado em Balneário Camboriú, também faz parte aí da Secretaria. É um programa do Conselho Municipal de Proteção Animal em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e visa proteger, resgatar e cuidar de animais em situação de rua, vulneráveis e machucados que não possuem tutores. E a Secretaria então do Meio Ambiente acaba atuando aí juntamente então nesta ação. E agora a gente vai falar do Centro de Eventos, porque na semana passada os vereadores que integram a Comissão Parlamentar Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Centro Eventos aqui de Balneário Camboriú se reuniram para a deliberação do relatório dos encaminhamentos realizados em relação às obras que ainda estão em andamento. E a gente confere todos os detalhes agora na reportagem. Inicialmente, o valor estimado para a construção do Centro de Eventos de Balneário Camboriú era de R$ 89 milhões, com prazo de entrega para fevereiro de 2017. Mas com os aditivos realizados, o valor chegou a 123 milhões e o prazo para entrega e liberação para funcionamento ainda não está definido. Diante dessa situação, a Comissão Parlamentar Especial foi criada já em 2017 e é integrada por 7 vereadores, que desde então se mobilizaram em busca de respostas sobre a obra. Foram feitos contatos com as secretarias municipais do Meio Ambiente, Fazenda e Planejamento, além da EMASA e da Secretaria do Estado de Turismo. A obra já se encontra na fase final, mas os parlamentares ainda querem saber como está a atual situação e quando ela deve ser concluída. A obra ela foi inaugurada sem estar pronta, né? Ela foi inaugurada final de dezembro com com 96,35% e a gente gostaria de entender por que esses outros 4% ainda não foram encaminhados e, obviamente, dentro desses últimos 2 meses eles acabaram não concluindo. Então, a gente vai fazer alguns pedidos de informação ainda, fazer algumas visitas até os nossos deputados aqui da região, também pedir uma reunião com o secretário responsável, que é o Lucas Meraldino, e pedir algumas explicações.
Outra preocupação dos vereadores é como será feita a gestão do centro de eventos, que ainda não está definida. Surgiu algumas conversas de que a gestão do centro de eventos iria ser feita em conjunto com outro centro de eventos lá de Florianópolis, que é o centro de eventos Luiz Henrique da Silveira, e nós entendemos que essa não é a melhor maneira. A gestão ela tem que ser, para Balneário Camboriú, ela tem que ser uma empresa só para cá. Após a aprovação de todos os membros da comissão parlamentar, o relatório será apresentado no plenário da Câmara. Em cima do centro de eventos, já que é uma obra que já deveria ter sido inaugurada e ainda não foi. E a gente parabeniza então os vereadores que participam desta comissão por estarem então tentando verificar quais são as situações do porquê então o centro de eventos ainda não está em funcionamento. E agora a gente vai falar do Carnaval 2019. A Secretaria da Saúde aqui de Balneário Camboriú intensifica as ações durante o feriadão. A programação começa na próxima sexta-feira e segue até o dia 5 de março, trazendo ações como distribuição de preservativos, orientações, mobilização interna e realização de testes rápidos em várias partes da cidade. E ainda sobre Balneário Camboriú também terá uma programação especial para as crianças. No domingo, dia 3, na Praça Almirante Tamandaré, as atividades começarão às 2 da tarde e seguirão até às 7 da noite. Além de várias atrações musicais, o local contará com piscina de bolinhas, pintura facial, desfile de fantasias infantis e outras atrações. E a gente lembra, né, que na semana passada aqui no Câmara Informa a gente já trouxe o diretor de turismo aqui de Balneário Camboriú, o Nelson Oliveira, falando um pouco mais sobre essa programação que foi então organizada aí durante os 5 dias aqui na cidade. Agora a gente vai falar da EMASA, a Empresa Municipal de Água e Saneamento aqui do município, porque ela está orientando os consumidores que possuem débitos com a autarquia. O prazo para regularizar a situação termina amanhã, dia 28, e quem não regularizar, então, poderá ter a dívida ajuizada. E quem vai nos trazer, então, os detalhes de como funciona essa questão é a assessora jurídica da EMASA, a Juliana Giacomini. Quem pode fazer o parcelamento é o próprio titular da fatura, né, em aberto. Deve simplesmente comparecer no setor de atendimento, que é na 4ª Avenida, número 250, munido dos seus documentos pessoais. A partir disso, o atendente vai demonstrar qual é o valor atualizado da dívida, vai trazer qual é a forma de parcelamento e, em sendo aceito, firmará então um documento, né, para que também possa ser suspenso aquele débito e não gerar a cobrança judicial. Tá aí os dados então da assessora jurídica da EMASA. O prazo então para aqueles contribuintes que estão em débito com a EMASA termina amanhã. E a Secretaria de Segurança de Balneário Camboriú realiza Blitz da Lei Seca. A ação ocorreu no final de semana e resultou em 8 autos de infração. 7 carteiras nacionais de habilitação foram recolhidas, uma remoção de veículo e 2 pessoas foram conduzidas por crime de trânsito, ou seja, embriaguez. A barreira feita pelos agentes de trânsito foi montada então na Avenida Atlântica com a Rua 3.920. Ao todo, foram feitas 21 abordagens. E a gente só lembra então que todas as forças de segurança aqui do município também irão atuar durante o carnaval, ou seja, durante este feriadão, já que a cidade recebe milhares de turistas do Brasil e também de países vizinhos como do Mercosul. A gente lembra então que o carnaval começa na sexta-feira e termina na próxima semana, dia 5 de março. E agora a gente vai falar das ações de governo, porque elas podem ser incluídas no plano plurianual do município. E para analisar então essa proposta, uma audiência pública vai ser realizada amanhã, quinta-feira, aqui na Câmara de Vereadores. E a gente traz os detalhes agora na reportagem. A cada 4 anos, o Poder Executivo envia para aprovação da Câmara de Vereadores o Plano Plurianual, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo governo. O plano, que atualmente está em vigor em Balneário Camboriú, foi aprovado em 2017 e contempla os anos de 2018 a 2021. Mas um projeto de lei foi protocolado para que 2 ações possam ser incluídas ao PPA. A iniciativa partiu do próprio Poder Executivo e visa acrescentar a manutenção do Fundo de Proteção da Defesa Civil e também do Fundo de Amparo aos Animais, o FAMA,
Para que isso possa ser discutido com a comunidade, a Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo convocou uma audiência pública para a próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, na sala de reuniões da Câmara. Veio o orçamento plurianual do Poder Executivo para a reunião, para a Comissão de Finanças e Orçamento, cuja qual eu sou presidente, e em seguida já marcamos essa audiência pública para dar conhecimento e transparência para que toda a comunidade balneário camboriense possa ter conhecimento. É muito importante que desde educação, saúde, segurança, amplamente o orçamento será debatido e será colocado qual quantidade de valores em cada pasta, onde a comunidade estando presente vai poder dar sua opinião, opinar e, se for o caso, fazer até uma reformulação nesse plano plurianual. Então, o presidente dessa Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gelson Rodrigues, convidando então a população. Vale lembrar então que a audiência pública será realizada amanhã, quinta-feira, aqui na sede da Câmara de Vereadores, a partir das 7h30 da noite. E atenção, contribuintes de Balneário Camboriú, amanhã, quinta-feira, também é o último dia para pagar o IPTU com desconto de 5%. Vale destacar que o tributo também poderá ser parcelado. Segundo dados do Poder Executivo, a administração municipal espera arrecadar aí cerca de 157 milhões de reais com o pagamento do imposto. Mais informações, então, você consegue na Prefeitura. E antes de encerrar, a gente vai trazer a previsão do tempo para esta quinta-feira. Áreas de instabilidade vão continuar se formando e se espalhando por parte da região sul do Brasil nesta quinta-feira. Por isso, o alerta é para temporais que podem ocorrer a qualquer hora do dia em todo o centro-leste do estado do Paraná e em áreas do leste do estado de Santa Catarina, incluindo a capital Florianópolis. Nesses locais, o sol até aparece em alguns momentos, mas o dia será predominantemente nublado. O sol aparece entre muita nebulosidade e não há expectativa de chuva, desde áreas do oeste do estado do Paraná, incluindo a região de Foz do Iguaçu, oeste e sul do estado de Santa Catarina e grande parte do estado do Rio Grande do Sul. A mínima prevista em Porto Alegre é de 13 graus, 21 graus em Florianópolis, máxima de 22 graus em Curitiba, 25 graus em Florianópolis e a máxima de 28 graus em Porto Alegre. Tá, então os detalhes da previsão do tempo para esta quinta-feira. E com essa última informação, a gente encerra esta edição do Câmara Informa, te convidando a continuar conosco, acompanhando a nossa programação, porque na sequência vem a sessão ordinária de hoje, quarta-feira, dia 27 de fevereiro. Diversos projetos serão deliberados, então, na sessão de hoje. Você também pode nos acompanhar, então, nas nossas redes sociais ou aqui pela TV Câmara. Obrigada mais uma vez pela audiência, uma ótima noite para você.